A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Está começando mais uma entrevista exclusiva aqui no nosso espaço dedicado ao homem e à mulher do campo. E hoje nós vamos direto a um assunto que mexe com o bolso, com o planejamento e com o futuro de muitos produtores rurais pelo Brasil: a renegociação de dívidas no agronegócio. Diante de desafios climáticos e oscilações de mercado, o Congresso Nacional discute caminhos legais para dar fôlego ao setor. E o foco das atenções está no projeto de lei 5.122/23, que traz mudanças importantes nas regras do jogo. Para nos ajudar a entender exatamente o que muda, quais são os impactos práticos dessa proposta e como o produtor deve se preparar, nós recebemos hoje uma das maiores autoridades do país no cenário jurídico e institucional. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Direito Administrativo pela UFPE e sócio do renomado escritório Serur Advogados. Com mais de 20 anos de atuação e uma bagagem de peso que inclui passagens pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, além de ter sido secretário-geral da Mesa e diretor-geral do Senado Federal e consultor legislativo de carreira. Conosco hoje o doutor Luiz Fernando Bandeira de Mello. Doutor Bandeira, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo. Olá, Divino, é um prazer estar aqui contigo e com seus ouvintes. Espero poder ajudar um pouco a esclarecer as dúvidas desse assunto. Eu não tenho dúvida nenhuma, doutor, que o senhor vai conseguir. E o produtor rural, de cada 10 produtores que eu converso, doutor, 9 falam da mesma coisa: preocupação com as dívidas, a vontade de pagar, porque o produtor rural a gente sabe que ele é sério, que ele é honesto, mas a situação dos juros, a situação externa de commodities e tudo mais está dificultando muito essa questão, né? Sem dúvida. A informação que se tem é que o número de produtores rurais em dificuldade financeira, com situação de inadimplência ou até mesmo em recuperação judicial, vem aumentando no país, né? E é por isso que o Congresso Nacional, né, se debruçou para tentar buscar uma alternativa que ajude o setor a se recuperar. Doutor Bandeira, o cerne do financiamento do projeto de lei 5.122/23, ele utiliza recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Sob a ótica do direito constitucional e administrativo, esse redirecionamento de finalidade do fundo pode sofrer contestações jurídicas ou esbarrar em regras de responsabilidade fiscal? Excelente sua pergunta, Divino, porque nos permite deixar uma coisa muito clara. O que é esse fundo social? Quando surgiu, né, o pré-sal, descobriu-se as reservas de petróleo na bacia de Santos e ali do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional editou um projeto de lei regulamentando como os recursos, né, seriam utilizados e separou um pedaço desse recurso, né, para um fundo social que deveria ser utilizado para ajudar, né, as pessoas do país em diversas situações, seja em situação de meio ambiente, seja em situação de empregabilidade, seja financiando determinadas políticas públicas de interesse social. Na hora em que nós estamos recuperando, ajudando a recuperar um setor, né, que dá emprego ao Brasil, ajuda a custear
as grandes despesas, as grandes contas, ajuda a fechar as grandes contas do país, eu não tenho dúvidas, né, que nós estamos atendendo a finalidade social desse recurso. Agora, pode sofrer contestação? É claro que em alguma medida pode, né? Você pode imaginar associações de ambientalistas ou, eventualmente, associações sindicais pretender discutir isso no judiciário, mas eu não acredito que terão êxito, porque, afinal de contas, a lei vai disciplinar essa questão e trará uma série de critérios, que não é um banda voou, como se fala lá na minha terra, né? Existem critérios para isso, os produtores que foram afetados, né, por perdas de produção em virtude de alagamentos, de secas. Então, isso tem sim uma conexão com as mudanças climáticas, e eu acredito que o projeto atende bem esse objetivo. A estimativa do impacto fiscal do projeto, doutor, saltou de 30 bi para cerca de 180 bi, com a ampliação do escopo regional. O senhor enxerga um risco dessa matéria ser judicializada lá no STF pelo Executivo, sob o argumento de que poderia usurpar aí a prerrogativa do Executivo de legislar sobre o orçamento da União? Divino, eu acho que tem duas falácias nessa informação que fundamenta, né, a tua pergunta. A primeira delas é essa conta, né, que diz que o impacto vai de 30 bi para 180 bi. Quem fez essa conta fez uma regrinha de 3, só dizendo, olha, ampliaram aqui para a região do Nordeste, porque o projeto tem um lapso temporal das dívidas que podem ser refinanciadas, né, e o Nordeste tem um período um pouquinho maior, né, e aí disseram, olha, essa extensão de prazo aqui, multiplicada pelo número de pessoas, multiplicada pelo valor da dívida, vai dar esse pacotaço aqui. Não é bem assim. Primeiro porque não é toda e qualquer dívida que pode ser refinanciada. Existem regras no projeto de lei ligadas a prejuízos. Segundo, que o projeto também tem limites do tamanho do financiamento que pode ser aportado. E o limite não é tão expressivo assim. São 10 milhões de reais por produtor, né, ou 50 milhões de reais por associações, né, ou cooperativas, né, de produtores. É um valor relevante, né, que sem dúvida nenhuma vai ajudar muita gente a se organizar, mas sobretudo o pequeno produtor, né, aquele grande produtor latifundiário que tem dívidas que usualmente podem superar muito os 10 milhões de reais, né, não terá um impacto tão gigantesco assim. Por isso que essa conta de simplesmente multiplicar as dívidas em atraso pelo número de anos que o projeto prevê é um exagero. E a segunda falácia é dizer que o Executivo, né, tem a prerrogativa de decidir sobre o orçamento da União. Isso não é verdade. O Executivo tem a prerrogativa de propor ao Congresso Nacional o orçamento da União. Mas quem bate o martelo, quem define o orçamento da União é o Poder Legislativo. Tá? Então, é frequente a gente ouvir, né, posições do governo afirmando isso, o Congresso tem tomado o controle do orçamento, mas a verdade é que a Constituição sempre previu que o orçamento é veiculado por meio de um projeto de lei, e quem vota projeto de lei é o Congresso Nacional. E se o presidente da República vetar uma política pública, um recurso, né, previsto no orçamento, o Congresso pode derrubar o veto. Então, na verdade, a última palavra sobre o orçamento da União é mesmo do Congresso Nacional. Então, não vejo aqui, sinceramente, nenhuma usurpação, não. A questão aqui no Brasil, tudo é judicializado, doutor. Todas as decisões, né? O Congresso decide, o Executivo vai lá no STF, e aí começa uma discussão e paralisa a nação. É verdade, né? A gente costuma brincar em Brasília dizendo que o judiciário tem a prerrogativa de errar por último, né? Então acaba que o executivo erra, o legislativo erra, o judiciário vai e para completar erra também. Mas isso é um fato, mas não é exclusividade brasileira não, tá? Em outros países não? Não, se observar agora, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão das tarifas, né, das taxas de importação que o Trump impôs, né, você teve uma decisão do Executivo, uma validação pelo Legislativo, e chegou depois o Supremo americano e disse, isso aqui não vai valer. Então você tem essa divergência entre os poderes, não é exclusividade tupiniquim, não. Menos male. Pois é. Doutor,
Como é que o senhor avalia a governança jurídica para essa liberação desses fundos constitucionais em massa, né, para securitização? Por exemplo, o FCO, o FNE. Existe o risco de travar a máquina administrativa dessas instituições financeiras por excesso de burocracia que o país tem demais, né, ou pela insegurança dos gestores? Bom, vamos lá. São duas coisas diferentes, né? O excesso de burocracia é um problema, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que no momento em que a lei for aprovada e regulamentada, porque vai ter que vir um decreto, até para avisar os seus ouvintes, né, que isso não vai valer na hora que aprovar a lei, não. Vai ter aprovar-se a lei, o presidente da República tem que sancioná-la. Uma vez que vire lei, terá que vir um decreto regulamentando alguns detalhes da lei. Na hora que sair o decreto, naturalmente, né, os agricultores todos que estão endividados vão procurar as instituições financeiras tentando renegociar. E é possível, sim, que exista uma corrida, né, pelos recursos desses fundos que pode gerar, né, algum tipo de demora no início. Esperamos que eles se organizem, né, para evitar que esse fluxo seja muito demorado, porque, afinal de contas, né, o Brasil tem pressa e o agro tem pressa também, né? Agora, em relação a segunda parte de sua pergunta, né, que era se ia causar muita burocracia, e finalmente o recurso orçamentário, desculpa, eu perdi a última parte da sua pergunta. Excesso de burocracia ou insegurança dos gestores? Bom, pois é, a insegurança dos gestores é chamada síndrome das canetas vazias, né? Quando o gestor não mata no peito e não decide, né? E fica sempre empurrando para frente. Eu quero crer, né, que a legislação que está sendo em discussão agora no Senado e que futuramente será regulamentada vai dar cobertura suficiente, né, para que o funcionário público que está lá na ponta, autorizando, né, a renegociação e a concessão, a utilização dos recursos desses fundos para a renegociação, né, vai estar bastante assegurado que não haverá nenhum perigo, nenhum problema para ele. Mas isso é um problema recorrente, né, Divino? É muito comum, né, no Brasil, os funcionários que têm poder de decidir acabarem optando por não decidir coisa nenhuma e construindo aquilo que a gente chama síndrome das canetas vazias, que ninguém decide nada, empurra com a barriga, né, e a economia acaba não avançando, né? O pior, doutor, é que quando ninguém decide nada, alguma coisa já foi decidida, né? Porque a indecisão gera uma decisão. É né? isso. É isso, pelo menos a perpetuação de um esquema de coisas, uma situação, um estado de coisas, né, que geralmente prejudica, né, o empreendedor. Um dos pontos mais debatidos é a inclusão de dívidas privadas, né, nessa renegociação, como, por exemplo, a cédula do produto rural, a CPR, e também os títulos securitizados, né? Como é que faz, doutor, para equalizar o socorro ao produtor, mas sem gerar uma quebra de contratos que afete a credibilidade dos fiagros e desse mercado de capitais que chegou financiando o agro e que está até com medo, está amedrontado, inclusive? Acho que o principal elemento para dar essa segurança é o aporte de recursos do Fundo Social, né, do pré-sal. Você está colocando dinheiro para garantir o pagamento das dívidas. Você está estabelecendo um juro para remunerar esse capital, né? E, de certa forma, você está garantindo ao credor que ele vai receber o dinheiro dele, né? E é o que ele está fazendo, está refinanciando a dívida do produtor rural, né, que está empipinado e vai pagar mais lentamente. Mas o credor, né, que tem um título em mãos, ele poderá continuar recebendo no seu prazo. Em alguns casos, ele vai renegociar. Mas em outros casos que ele não queira renegociar, né, me parece que a lei traz instrumentos suficientes para que ele possa garantir o seu recebimento através da garantia desse refinanciamento, e o devedor é que assume, né, um compromisso mais estendido no tempo, né, para pagar isso à instituição financeira. Né? Acho que é um pouco esse o desenho que está se construindo, utilizando-se esse recurso, né, do Fundo Social para compensar essa diferença de timing, né? Porque de um lado tem o credor querendo receber agora e de outro o devedor querendo alongar a sua dívida. Para isso você usa esse recurso, aí depois você vai devolver os recursos ao fundo através do pagamento do credor, do devedor.
O problema do Brasil são as brechas, né? As pessoas trabalham muito, o senhor é advogado, o senhor sabe disso, né? Trabalha-se muito em cima da brecha. Se esse projeto de lei for aprovado, permitindo essa renegociação compulsória, por exemplo, das CPRs, né, financeiras e físicas, isso pode gerar um precedente perigoso de intervenção estadual em contratos privados de balcão, por exemplo. Existe um limite jurídico dessa intervenção em momentos, por exemplo, de calamidade pública? Acho que o limite para isso é a lei. A lei chegando e dizendo, trazendo novas regras, né, nesse caso mais benéficas ao empreendedor, ao produtor rural, eu não vejo malefício ao sistema financeiro, né, não acho que a credibilidade estará afetada, porque eu estou garantindo, né, eu estou colocando dinheiro para garantir essas dívidas. O problema é quando se eu chegasse e baixasse um decreto ou uma lei dizendo, olha, as dívidas que estão colocadas aí só serão pagas daqui a 3 anos, com a moratória, né, para que ninguém receba. Aí sim você tem um problema, né? Já tivemos moratória no Brasil, né, em tempos pretéritos de alta inflação, né? Mas isso aqui não é uma moratória, né? Isso aqui estão, na verdade, colocando dinheiro para garantir o pagamento das dívidas e dar um pouquinho de fôlego, né, para o produtor rural. O senhor que conhece bem o judiciário, como é que ele deve encarar esse conceito de força maior, de caso fortuito, decorrente de mudanças climáticas para justificar o alongamento dessas dívidas, sem que isso vire uma indústria da moratória, digamos assim? Porque esse é um conceito da mudança climática, um conceito muito abstrato, né, e muito discutido atualmente. Todo mundo sabe que as mudanças climáticas estão, em alguma medida, causando prejuízos, né, em algumas determinadas lavouras. No Rio Grande do Sul, né, teve aquele alagamento enorme, né, que teve consequências tão traumáticas para Porto Alegre, mas também, né, para os produtores rurais da região. Então, a produção de arroz, por exemplo, né, foi bastante prejudicada. Então, não dá para negar, né, que houve esse prejuízo. E o judiciário, o que ele vai fazer? A lei diz o seguinte, ó, você tem que comprovar que perdeu entre 20% e 30% a depender do tipo de safra, da região, 20% ou 30% da sua produção em determinados anos, por conta de secas, alagamentos, enchentes, tem várias hipóteses ali. Isso é comprovável. E como se comprova isso? Você pode comprovar isso com laudos, você pode comprovar isso com notas fiscais, você pode comprovar isso com inspeção aduaneira do que efetivamente foi exportado ou não, né? Então, para evitar que tenha cara de moratória, né, a gente vai demonstrar, né, que houve sim um prejuízo. Agora, esse prejuízo foi necessariamente oriundo de mudanças climáticas. A lei está criando uma presunção. Olha, se você, nesse período aqui, perdeu, né, de 20% a 30% da sua produção e no seu estado ou no seu município houve decretação de calamidade pública em virtude de problemas climáticos, você preencheu os requisitos. Eu não acredito que o judiciário vai criar novos requisitos ou dificultar essa situação. Agora, claro, vamos imaginar que situações beirem a comportamentos fraudulentos, né? Um município que não teve problemas com secas e alagamentos, enchentes, etc., né? Que não teve decretação de calamidade pública. E mesmo assim, os produtores daquela região empipinados, né, utilizaram-se desse recurso para alongar suas dívidas. Aí, nesse caso, você pode ter eventualmente uma discussão judicial de alguém dizer, olha, ele não preencheu os requisitos. O município onde ele produz nunca teve decretação de calamidade pública nos últimos 10 ou 20 anos, né? Não teve enchente, não teve seca, não tem razão para que ele acesse essas condições mais benéficas. Então, é claro que sempre existe o ponto fora da curva, né, Divino? Mas me parece que, cumprindo aqueles requisitos da lei que estão bem delimitados, né, essa preocupação, né, vai ser afastada. O projeto propõe, doutor Bandeira, a dispensa de certidões fiscais, previdenciárias e trabalhistas também, para que o produtor endividado consiga acessar esse alongamento. Essa
flexibilização temporária, ela resiste aos princípios da isonomia e da legalidade estrita que regem o sistema financeiro nacional? Divino, eu acho que vai ter um probleminha aí, viu? Honestamente. As certidões fiscais, eu até entendo que sejam dispensadas, porque o cara que está devendo ao banco também está devendo imposto. Geralmente, o produtor que não está conseguindo pagar a sua dívida, não está podendo pagar o seu fornecedor, né? Sem o fornecedor, ele para. Né? Sem pagar o imposto, ele vai levar uma multa, mas ele continua vivendo um tempinho. Né? Então, geralmente, sim, o imposto você deixa de pagar antes de deixar de pagar o fornecedor. Né? Pois bem. Por enquanto, antes da reforma tributária, doutor, porque depois... Depois fica tudo na fonte, né? Mas, enfim. Então, acho até que a lei pode dispensar, né, as certidões fiscais. Porque, olha, o cara já está endividado, não está pagando imposto. De que adianta eu exigir que ele esteja regular com o imposto para poder alongar as dívidas dele? Se o cara está regular com o imposto, não está precisando de alongamento de dívida. Né? Então, acho que é normal pedir as certidões, dispensar as certidões fiscais. Agora, certidão previdenciária e certidão trabalhista tem a ver com funcionário, tem a ver com empregado. Né? Então, se o camarada não está pagando o seu trabalhador, né, o seu peão, né, que está lá no dia a dia ajudando ele, aí eu acho que temos um problema, sabe, Divino? A lei, esse projeto ainda é um projeto de lei, né, pode ser eventualmente modificado no plenário do Senado, pode sofrer um veto, mas então, a forma que ele vai vir ao final, né, ainda vai ser regulamentada por decreto. Né? Então, imagino que esse decreto que vai surgir vai acabar colocando alguma condicionante ali para garantir que os salários, pelo menos, dos trabalhadores estejam em dia. Agora, acho que as certidões fiscais não tem nenhum problema em relação a isso, não, porque justamente estamos falando de alongar as dívidas, inclusive as dívidas tributárias. Será que foi assim, doutor? Vamos colocar tudo que puder para ver o que passa? Talvez. Mas aí é possível, né, esse dispositivozinho, né, é possível que ele sofra assim, alguma contestação judicial, né, a fim de garantir, porque o objetivo aí seria garantir o pagamento do salário, né, dos trabalhadores da lavoura. Né? Então, acredito que a gente tem um motivo nobre, né, para que essas certidões continuem a ser exigidas eventualmente. Doutor, ao abrir mão das exigências rígidas de compliance e garantias reais para acelerar esse socorro, esse projeto assim, ele não acaba transferindo um risco sistêmico excessivo para as instituições financeiras públicas e privadas, né? Inclusive colocando aí o Banco do Brasil, inclusive, BNDES, né? Como é que o assessoramento jurídico desses bancos deve se preparar para esse cenário? Bom, na medida que você dispensa determinadas garantias, você facilita o acesso ao crédito, né? Mas também você aumenta o risco para os bancos tomarem calotes. Qual é a compensação que se dá, né, nesse cenário? Né? Se o camarada der calote, se o devedor der calote, você tem o fundo lá, o fundo social, que vai aportar dinheiro para a instituição financeira, né, a fim de que a instituição financeira não saia no prejuízo. E aí depois o fundo vai cobrar do devedor. Me parece que a engenhosidade disso, que se chama securitização da dívida, né, que no fundo eu estou segurando, estou garantindo a dívida. Se o fulano não pagar, o fundo vai pagar. Né? Então, me parece que nesse contexto não vejo risco sistêmico, a menos que o dinheiro do fundo não seja suficiente para honrar todas essas dívidas. E aí que aquela conta que nós falamos no início da nossa conversa, né, que mudou de 30 bi para 180 bi, né, me parece que ela está um pouco incorreta. Né? Inclusive o projeto prevê expressamente um limite de recurso, 30 bilhões, né? Então, enquanto o tamanho do pepino, né, da dívida a ser alongada estiver dentro desses 30 bilhões, eu não vejo risco sistêmico, não. Agora, se evidentemente você tem uma renegociação, vamos imaginar aqui, de 120 bilhões de reais, de todo mundo no país junto, né, e você tem um fundo que só garante 30, né, ainda assim pode dar certo, porque é só uma parte do pessoal que não vai pagar. Agora, se tiver, imagine uma crise mundial terrível, que derrube o preço da soja, que derrube o preço, né, da arroba do boi,
né, e isso gere uma quebradeira nacional, e a maior parte dessas pessoas não consigam pagar, né, as suas dívidas, aí vai começar a ter que se preocupar, e certamente nesse contexto medidas adicionais, né, seriam tomadas para evitar um colapso, né? Mas a securitização de dívida é exatamente para evitar esse problema, né? Você dá uma garantia, né, a fim de dizer, olha, se o devedor não pagar nas condições que eu estou estabelecendo aqui, o fundo arcará, né, com a diferença. E para isso, inclusive, ele define os juros, né, que vão ser cobrados ao longo desse período, conforme a categoria, né, do devedor, do produtor rural. O senhor que vive bem a realidade do Congresso Nacional, lá de Brasília, sabe que o tempo de Brasília é diferente do tempo aqui fora. Né? Às vezes as pessoas precisam da coisa assim numa velocidade muito rápida, mas Brasília tem um tempo de tramitação que é diferente. Né? E a Frente Parlamentar da Agropecuária ela está correndo contra o tempo para aprovar esse projeto de lei antes do anúncio do próximo Plano Safra. Juridicamente, se esse projeto de lei for sancionado após o lançamento do plano, como é que fica, doutor, a coexistência de duas regras de crédito com taxas tão discrepantes? Bom, vamos lá. Naturalmente, se o devedor, né, o produtor rural, tiver a opção de escolher uma taxa de 3,5% ao ano ou 7,5% ao ano, conforme a sua categoria, né, ele tiver a oportunidade de fazer isso, naturalmente ele vai optar por esse recurso, né, seria o mais inteligente a fazer. Agora, como eu lhe disse, esse recurso não está disponível para todo mundo, tem que atingir preencher determinadas condições. Né? Entre elas, como eu falei aqui, o seu município ter decretado calamidade pública, você ter perdido um pedaço da safra, né? Você ter tá em determinadas condições de endividamento. Então, algumas pessoas não estarão enquadradas nesse cenário. Né? E, ao não estar enquadradas nesse cenário, né, naturalmente, elas vão ter que buscar financiamento em outras fontes, eventualmente um pouco mais caras. Né? E aí que entra os bancos privados, o Banco do Brasil, Itaú, Caixa e todos eles que oferecem, né, um crédito direto ao produtor. Mas me parece que esse recurso será feito quando o produtor não preencher os requisitos, né, para pegar dinheiro deste programa agora. Existe uma possibilidade da inclusão de produtores sob o regime de recuperação judicial, que tem aumentado substancialmente, né? O senhor acha que esse projeto de lei ele resolve esses gargalos de crédito para quem já está em RJ, ou ele acaba criando um conflito com a lei de recuperação judicial e falências? Veja, se você não colocasse esse pessoal que está em RJ, você fatalmente ia deixar de resolver a situação deles. E o objetivo é fazer todo mundo conseguir voltar a produzir. Né? Então, é verdade que você, de certa forma, aumenta o risco, né, ao colocar empresas que já estavam, né, em recuperação judicial no projeto. Mas eu não vejo contradição ou desrespeito à lei de recuperação judicial, não. Pelo contrário, né, você está dando um mecanismo para ajudar as empresas, os produtores a se recuperarem. Né? Lembre-se, a lei de recuperação judicial, o objetivo dela é recuperar as empresas, né, os produtores, para que eles não vão à falência. Né? Então, acho que o objetivo maior da lei de recuperação judicial está preenchido, está atendido, né, porque eu estou, no fundo, dando um caminho, né, uma válvula de escape para aqueles produtores que já estavam em recuperação judicial sem conseguir pagar aos seus devedores, aos seus credores. Muita gente está endividado, está sem saber que caminho tomar, sem saber o que fazer, saber se procura o banco, se deixa rolar, tá aí, né? Tem vários caminhos, né? Muita gente não sabe qual buscar. Qual o principal conselho jurídico que o senhor dá hoje para esse produtor que está inadimplente enquanto ele aguarda esse desfecho dessa votação desse projeto de lei? Juntar papelada, reunir documentação, né, prova de que ele sofreu, por exemplo, prejuízos. O pessoal do Rio Grande do Sul, né, tentar documentar, levantar laudo, demonstrar que você sofreu prejuízo graças a essas situações, né, climáticas e meio ambiente,
né, a fim de que quando a lei for regulamentada, que não deve demorar muito, quero crer que será ainda, né, neste primeiro semestre, ele poder facilmente ter acesso a esse dinheiro, porque vai ser exigido, né, vai se pedir dele que apresente, né, determinados documentos, né, então eu já correria, né, para ir reunindo esses documentos numa pastinha. No dia que abrirem inscrições lá vai receber o pessoal no banco, ele ser o primeiro da fila. Acho que vale a pena, né, tomar essas medidas. Doutor Bandeira, muito obrigado. Grato por todos os conselhos, todas as informações que o senhor trouxe aqui para os produtores rurais. Eu tenho certeza que o senhor prestou um grande serviço. Muito obrigado, viu? Divino, eu que agradeço a oportunidade, né? Quero parabenizar o seu trabalho, né? Seu programa Agro e Prosa, esse trabalho que você faz, né? De educar e levar a informação ao produtor rural é importantíssimo, sobretudo para quem está, né, no interior do país, né, sob sol e chuva, produzindo, e às vezes não tem acesso, né, a uma informação de qualidade. E acho que esse seu trabalho supre essa demanda. Parabéns e conte comigo, sempre precisar, estamos à disposição. Contaremos. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando Bandeira de Melo, que é sócio do escritório de advocacia Serur. Ele, muito conhecido lá em Brasília, Dr. Bandeira, e nós falamos sobre o projeto de lei 5122/23, o que muda na renegociação de dívidas do agronegócio. Se você gostou da prosa, deixa um gostei, compartilhe com muita gente, deixe like aí pra gente, deixe comentários e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.